Cascão, solta o hino do Corinthians na flautinha. Gente, vamos falar. Que amasso aquele ontem. Que jogo constrangedor. Eu achei que o Flamengo ia ganhar. Mas foi muito constrangedor a forma. E não foi mais, não foi 6-7, porque o Flamengo, como eu estava dizendo no início da live, claramente tirou o pé no segundo tempo. A gente tem até números para mostrar para vocês. Eu trouxe algumas estatísticas avançadas para a gente poder falar do trabalho do Felipe Luiz também com um pouquinho mais de profundidade. A primeira coisa que eu queria trazer, Canedinho... Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil ainda discutindo esse jogo do Flamengo, onde o Flamengo passou o trator, passou o caminhão, passou todos os objetivos que você possa definir aí de um time que foi bem superior ao seu adversário, você pode colocar nesse jogo, né? A mídia paulista ainda vinha colocando ali que talvez o Corinthians pudesse surpreender o Flamengo do Maracanã, mas depois do que a gente viu, fica difícil, né, pessoal? Fica difícil. Principalmente quando você olha para um time que tem vários jogadores qualificados, né? E olha para outro time e você não vê tantos jogadores qualificados assim, né? Boa atuação, Pedro voltou como o torcedor flamenguista tanto esperava, né? Voltou fazendo gol, voltou sendo decisivo. Arrascaeta, mais uma vez, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? E a mídia se rendendo, tirando o chapéu, reconhecendo, né? É o bom trabalho de início de temporada de Arrascaeta, né? Felipe Luiz não tem muito o que falar sobre Felipe Luiz, né? É um treinador que já está deixando sua marca aí no futebol brasileiro, né? E o que será que a imprensa, a mídia do Brasil está falando sobre o Flamengo, né? Sobre essa atuação, sobre Felipe Luiz, Pedro, Arrascaeta, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? O canal do Thiago Life, né? O link vai estar aqui na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Cascão, solta o hino do Corinthians na flautinha. Gente, vamos falar. Que amasso aquele ontem. Que jogo constrangedor. Eu achei que o Flamengo ia ganhar. Mas foi muito constrangedor a forma. E não foi mais, não foi 6-7, porque o Flamengo, como eu estava dizendo no início da live, claramente tirou o pé no segundo tempo. A gente tem até números para mostrar para vocês. Eu trouxe algumas estatísticas avançadas para a gente poder falar do trabalho do Felipe Luiz também com um pouquinho mais de profundidade. A primeira coisa que eu queria trazer, Canedinho, foi como eu falei outro dia que eu apostava que o posicionamento médio do Arrascaeta tinha mudado e ele estava jogando não de meia nem de meio campista, mas de segundo atacante, né? E eu vou conseguir provar então, porque esse aqui é o de ontem, ele é o 10, né? Bem parecido com o do outro jogo. Ele está bem perto do Pedro, que é o 9. E você vê que os outros meio-campistas, né? O 8 ali está para trás, 18 está para trás, o 5 está para trás. Cebolinha. Então o 10, o próprio Cebola está para trás mesmo. O Arrascaeta faz a função que o Messi faz nos times que ele joga hoje, depois que ele ficou mais velho. Mais perto do gol, aproveitando que ele é mais perigoso, que ele tem técnica, e é por isso que ele está metendo tanto gol. Então, quando eu fiquei com vontade que a imprensa perguntasse para ele, falasse, você está mais perto do gol, você está voltando menos, você está tendo que dar menos carrinho, menos combate, porque ele fica muito mais perto. Quando o Flamengo perde a bola, ele, e às vezes até o Bruno Henrique faz essa função também, mas ele e o Pedro ficam lá esperando para armar contra-ataque, ele fica jogando como o Messi jogava. Você pegar também o que ele fez no primeiro tempo, ele pode correr o campo todo, ele pega a bola na direita, ele pega a bola na esquerda, ele faz o que ele quiser. Ele está livre. Então o Felipe Luiz armou o meio-campo de um jeito que deixa o Arrascaeta como segundo atacante e livre para ele fazer o que ele quiser. E, cara, tá ajudando muito. Aliás... Tá na sua melhor temporada desde que ele chegou ao Flamengo. Talvez gol, né? 2019, né? Tem uma outra estatística aqui que é surreal. Até um abraço pro Felipe RF, mandou para o... Falou, fala isso na live. Opa. O Arrascaeta tá com XG de 1,33. Pô, que absurdo. Gols já. Que absurdo. Que absurdo. O cara fez 5 gols de 1,3. Que absurdo. E são gols difíceis que ele faz, né? São gols de fora da área, geralmente. Contra o Grêmio também. Então, é o ano do Arrascaeta até aqui. O Flamengo tem que cuidar por conta de lesões. O Arrascaeta também tem uma propensão. Acho que até chegou a se lesionar na seleção uruguaia. Tem que cuidar. Ele é um cara que tem que ser poupado, né? Mas nos jogos principais ele tem feito a diferença. Impressionante. E a gente precisa também falar de mais uma masterclass, mais uma aula do meio-campo do Flamengo. Meio-campo do Flamengo que tem Pulgar, De La Cruz, Pulgar e Gerson jogando o fino. Teve um momento ainda no primeiro tempo que tava o Léo Ortiz,
O Wesley, Gerson, ali, né? Nossa, que constrangimento, foi uma roda de bobinho na lateral direita. O Romero assim. ficou... Nossa, o Romero ficou que nem um labrador correndo atrás da bola, um troço constrangedor, mesmo uma aula ali de toque de bola e posicionamento, né? Que a gente não pode mostrar, infelizmente, mas vocês lembram como foi. E a gente tem que valorizar o Eric Pulgar, eu acho. Eu vou até botar a estatística dele, porque ele está jogando muito, cara. E já alguns jogos, até o Felipe Luiz vem falando dele também. E dá para ver aqui a diferença do primeiro tempo para o segundo tempo. Olha o Eric ocupando todo o campo no primeiro tempo, recuperando um monte de bola. Todas essas bolinhas azuis são as vezes que ele acertou. Ele errou um passe no jogo todo. Passes errados de Eric Pulgar. Um. E era um passo para frente ainda. Então, uma tentativa de ataque que ele acabou errando. E as bolinhas são duelos, é isso? São bolas isso, ações que deram certo dele, que ele tenta pegar a bola ou faz alguma coisa que deu certo. E você vê a diferença do primeiro para o segundo tempo, quando eu digo para vocês que o Flamengo tirou o pé, né? Então, no primeiro, você vê que ele ocupa o campo todo, ele chega mais na frente, ele até em algum momento está perto da área. No segundo, ele já fica bem centralizado, defendendo a área do Flamengo, que era o que o Flamengo tinha que fazer, descansar com a bola. Baita aula de novo do meio-campo. Hoje, o melhor meio-campo do Brasil. E se vocês não estão convencidos ainda de que... De La Cruz também jogou uma barbaridade. Também jogou muito, o Gerson está jogando muito. O Gerson está até um pouquinho mais recuado. Sai por causa dele, né? A pressão no Hugo, porque ele é um motorzinho, assim. Ele não é um jogador mais avançado. Tem vários, né? Mas ele que fez questão de seguir a linha da bola e correu, pressionou o Hugo saiu errado e veio o gol do Pedro. Sobre a postura do Flamengo, madura e inteligente, depois que abre e fez o 3-0 e tal, que a gente estava falando do luxo de descansar no jogo, né? Como o Felipe Luiz já falou disso também, de descansar com a bola, o Guardiola falava disso, de descansar com a bola, né? Você repara, isso aí são ataques por minuto que eu peguei lá no iScout. Se você olhar em cima da tabela, tem 3 bolinhas vermelhas. Então, são os 3 gols do Flamengo. Logo depois que o Flamengo faz os 3 gols, o número de ataques por minuto cai bastante. Você vê que a curva vai caindo ao longo do segundo tempo, porque o Flamengo está relaxado no jogo, está descansando. Só que o que chama a atenção é que, embora o Flamengo tenha tirado o pé completamente, diminuído o número de ataques para ficar mais com a bola, para jogar de forma mais cadenciada e descansar um pouco, o Corinthians não conseguiu subir a dele. Sobe e desce, sobe e desce. Em nenhum momento atacou mais do que o Flamengo. Teve ali, entre o primeiro, os 16 e 30. Isso, entre o primeiro e o segundo gol, conseguiu ter um pouco mais de ataques por minuto. O Carrilho finalizou com perigo, acho que deve ter sido aquele momento ali do jogo que Mas o Corinthians não consegue. Primeira, um chute que o Rossi defende. Além dos problemas crônicos do Corinthians, que a gente já falou várias vezes aqui, essa performance do Corinthians de ontem começa na expulsão do Félix Torres do jogo passado, que era um jogo mole, que o Corinthians teve que correr o triplo para ganhar aquele jogo na Sul-Americana, com um a menos. E aí você tem esse time que não consegue. E soma-se a isso, que eu estava falando do Carrilho, o Abel deu aquela entrevista depois do Clássico, né, faz uns 3 jogos, e falou, quem marcar o Carrilho, marca 90% do ataque do Corinthians. Não foi isso que ele falou? O Carrilho opera pelo lado direito do ataque. Vamos ver então o que o lado direito do ataque conseguiu fazer ontem. Está aqui o expected goals do lado direito do ataque do Corinthians. 0. E o Felipe Luiz sabe. Então, se você anula o Carrilho, acabou, cara. O Corinthians... O Felipe Luiz é um cara bastante experiente, né? Neutralizou o que o Corinthians tinha de melhor, que era seu lado direito com o Carrilho, né? E o Flamengo jogou bola, né? O Flamengo não só esperou. Concordo plenamente. No segundo tempo, o Flamengo tirou o pé, né? Já estava decidido 3-0. Não tem por que também forçar, né? Querer jogar ali no limite, né? Até porque a temporada é longa, pessoal. A temporada é longa, a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? Não conseguiu, pela zona do Carrilho, que é o lado direito, nenhum ataque. Foram 4 tentativas, nenhuma deu certo. E para a estratégia do jogo, entrar com Romero e mais Memphis e Yuri... E o Romero de ala, né? Aliás, o Romero de meia esquerda, né? Ele jogou como para fechar num 4-4-2. Uma loucura aquilo lá. O era capitão do Corinthians, tipo assim, como é que... e para mim deveria ser cogitada a sua titularidade, né? Enfim. Então, pô, cara, é um negócio complicado. Flamengo jogando muito, agora vem o Dorival, que estreia na quarta-feira. Minha pergunta para vocês, chat, pro Canedo também. O Dorival consegue arrumar esse time? Vai dar?
pelo salário que ele vem ganhando, a diretoria espera que sim. Puxado, né? Acho que tem questão aí de elenco, né? Evidentemente, problema na zaga, que a gente vem falando em todas as lives, a ausência do Garro, né? Não tem Coronado, não decolou ali como substituto dele. Também ataque, se sair ataque, Corinthians perde muito. O time titularzinho do Corinthians é bom, é firme. Quando o elenco precisa rodar, cai qualidade. Vamos ver o que o Dorival pode implementar assim, de mudança até de esquema tático, talvez. Não sei se ele vai para 4-3-3, eu que gosto da ilusão horroroso do futebol brasileiro. Matheus, Copa é uma coisa, Brasileirão é outra mesmo. Brasileirão a gente foi mal com o Dorival. Brasileirão ele foi só foi ganhar fora de casa na penúltima rodada, né? 35, acho. A gente foi mal. Então, sei lá, viu? Ontem ele estava lá, ele assistiu o jogo, ele vai... Claro, vai melhorar alguma coisa, mas arrumar essa defesa aí, porque ontem não jogou o Félix, né? Ontem estava de André Ramalho e Gustavo Henrique, certo? Gustavo, nossa. Uma coisa pavorosa. O melhor é sempre que tá fora. O dia bom o cara não tá. No dia que ele acordou inspirado, ele tá expulso ou suspenso ou tá doente. É isso que acontece. Vamos ver o que o Dorival vai tentar fazer, porque eu acho bem complicado. Vitor Canedo. Um salário altíssimo. Eu me assustei quando vi Acho que o Dorival tá certíssimo. O Dorival tem que jogar lá no alto mesmo. Se tiver alguém disposto a pagar, tudo bem. Mas eu acho que o Corinthians ficou muito pressionado pela... Mas oferecer o salário é uma coisa, pagar é outra. Pô. Chega a 10 boletos aqui no começo do mês, nós paga 3 e outros 7 a gente... Né? Não, mas você acha que se não pagar o treinador vai dar ruim. Vai dar ruim. 3 milhões? Pô, o cara quer 3 milhões? Eu não sei também, a gente não tem essa informação cravada, né, de quanto ele pediu. Mas a gente nunca também sabe se vai pagar ou não. E por falar em treinador. Bom, Dom Carlo. Eu odeio disjornal. Fumaça branca. Eu odeio disjornal. Você sabe que lá pessoal, a imprensa aí destacando, né? Essa boa atuação do Flamengo aí. E eu acho que é para deixar o torcedor flamenguista animado, né? É como o Felipe Luiz sempre diz aí, eu sempre digo aqui nos meus vídeos, né? Não vamos achar que todo jogo o Flamengo vai passar por cima dos seus adversários. Isso aí não existe. Principalmente no futebol brasileiro, pessoal. Principalmente no futebol brasileiro que é competitivo. Principalmente no futebol brasileiro que tem um calendário absurdo. Principalmente no futebol brasileiro a gente sabe como é que funciona a arbitragem. Então não é todo jogo que as equipes vão passar uma por cima da outra. Não existe isso. Claro, vai ter um jogo ou outro, né, que a equipe mais qualificada vai fazer boas atuações. Às vezes você vai fazer uma boa atuação, mas isso não quer dizer que você vai vencer o jogo. Você vai fazer uma grande partida, criar grandes oportunidades de gol, a bola não vai entrar. Mas eu acho que o torcedor flamenguista está animado por quê? Volta Pedro, né? É aquele cara que o torcedor tanto esperava que ia definir, né? Que ia fazer gols. O cara já tá fazendo gols. Concordo aí com o Thiago Life também, né? O Arrascaeta, para mim, Felipe Luiz mudou essa posição de Arrascaeta, colocando ele mais próximo da área. Hoje ele joga mais próximo da área. Joga como segundo atacante. Não voltando tanto, não se preocupando tanto em marcação. Então, sem sombra de dúvida, ele tá fazendo mais gols, tá sendo decisivo porque ele tá mais próximo da área. E com o Pedro, sem sombra de dúvida ali, pessoal, tem tudo, né? A gente sabe da qualidade de Pedro. Ficou 7, 8 meses, sei que tinha muita gente dizendo, né? Inclusive parte da mídia, eu escutei. Pessoal, o Pedro não vai voltar daquele jeito, ninguém sabe como é que Pedro vai voltar. Tá aí. Pedro voltou jogando o fino da bola, jogando muita bola mesmo, sendo decisivo, oportunista, sendo aquele cara decisivo. Pivô. Ontem no jogo do Corinthians, né? Ele teve um pouco de cada. Oportunista na falha de Hugo Souza que ele colocou para dentro. Fez o pivô no segundo gol de Arrascaeta. No segundo gol do Flamengo que Arrascaeta fez. Ele fez o pivô. Foi explosivo e decisivo na bola que não entrou, que poderia entrar e seria um golaço, né? Ele já estava até comemorando o gol. E é aquele atacante, pessoal, que você não pode vacilar próximo dele, né?
Se você vacilar, você sabe que ele vai criar algo diferente, né? Então, sem sombra de dúvida, para mim é o principal reforço do Flamengo nessa temporada. Se chama Pedro. Sem sombra de dúvida, né? Agora é esperar o Flamengo manter essas boas atuações. Inclusive eu concordei com o Thiago Live que o Flamengo no segundo tempo tirou o pé. Se não tira, tinha sido uma goleada histórica. Claro, o calendário é puxado, o calendário a gente sabe como é que funciona. Então não adianta também a gente querer forçar, né, pessoal? A gente sabe como é que vai funcionar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? O Flamengo já joga nessa quarta. Tem a Libertadores, então não adianta. Tem que saber dosar, né? Flamengo é sempre assim. Força muito do primeiro tempo, o jogo decide, ele tira o pé um pouco no segundo tempo. Isso eu acho que faz parte do futebol brasileiro, né? A gente não pode esperar o relaxamento. Eu acho que essa equipe aí com o Felipe Luiz não vai ter relaxamento, pessoal. Ele errou contra o Central Córdoba, faz parte, é um treinador que está começando agora, é um cara que vai aprender muito. Então, sem sombra de dúvida, ele aprendeu naquele jogo, né? E vamos lá na Argentina contra o Central Córdoba, fazer um grande jogo, sair com a vitória de lá e sair classificado, né? O Flamengo tem time para isso, pessoal. Não adianta aqui também a gente querer aliviar um pouco, né? Não, tem time para isso, tem time para ir lá fazer um grande jogo, sair classificado e fazer uma boa também campanha na Libertadores, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.